Bom dia, irmãos. Já deu uma melhorada. Parece que todo mundo dormiu bem essa noite. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu quero agradecer mais uma vez esse bom hotel que nós estamos. Rapaz, que café da manhã maravilhoso. Tem tanta coisa que o mineiro até fica perdido. Nem sabe o que come. Come um pouco aqui, come um pouco ali, e vai experimentando. Mas muito bom o café da manhã, muito bom o jantar. A gente está deliciando tudo aquilo que Deus tem dado para nós. Muito obrigado. Cama muito boa. O hotel é espetacular. Vocês escolheram um bom local. Estou investindo muito. Isso é bênção de Deus. Muito obrigado por tudo que está acontecendo, por toda a bondade de vocês, o carinho de vocês. Ontem eu tive o prazer de almoçar ao lado do Marcos. O Marcos também é um companheiro e tanto, Marcos Cacheta, e tinha outro irmão conosco também, que é nosso diácono, ele e a esposa. Ele está ali agora, né? Agora está ali. Ele mudou de função. A filha muito inteligente, que Deus possa abençoar vocês, e o filho também, que Deus esteja abençoando. Foi tão bom almoçar com vocês ontem, viu? E saber a história de vocês, lá daquela região de Jacareí, do estado de São Paulo, como Deus vem trabalhando, como Deus trouxe aqui antes, depois trouxe de volta, como Deus faz todas as coisas no tempo dele, na hora dele. E eu gostaria que cada um pudesse entender isso. E eu gostaria que cada irmão compreendesse bem que esta ideia, eu sou um imigrante que estou no meu país, em outro país, todos nós somos imigrantes. Nós somos passageiros deste mundo nosso. Nós temos uma cidadania eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E às vezes cada um de nós estamos pagando o preço dessa imigração nossa, porque nós concordamos com algumas coisas, não concordamos com outras questões. E assim vamos vivendo. Se está difícil na Nova Zelândia, neste momento, o Brasil também está criando leis difíceis para nós. Então, o mundo todo está passando por uma revolução. O inimigo está cada vez mais pressionando. E nós precisamos ter consciência disso. Por isso, o nosso tema desta hora será crentes maduros. Crentes maduros, líderes maduros, que geram discipuladores ou discípulos discipuladores. Mas você precisa ser maduro na fé. E o texto que nós escolhemos é Tiago. Tiago, capítulo 1. E aqui alguns conceitos que são muito importantes para nós entendermos essa maturidade cristã. Tiago é chamado o livro da maturidade. Se alguém quer maturidade cristã, leia Tiago. Ele trata só de assuntos muito práticos na vida cristã, e em qualquer momento, em qualquer época, em qualquer situação da vida. Eu estava relendo um autor esses dias, e ele estava falando que Tiago foi um homem que ficou na sua terra. Ele não saiu de Jerusalém. Toda a história de Tiago foi em torno de Jerusalém. Ele nasceu na região, que ele era irmão de Jesus Cristo, mas morou em Jerusalém toda a sua vida. Entende-se que a conversão de Tiago tenha sido no período que ele teve o privilégio de ver Jesus ressurreto. Tiago foi uma das poucas pessoas que teve o privilégio de ver Jesus ressurreto. Ele não fazia parte dos apóstolos. Ele não era o Tiago Alfeu, nem Tiago, filho de Zebedeu. O filho de Zebedeu morreu. Ele era Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo.
E ele foi uma das colunas da igreja. Paulo reputa Tiago como uma das colunas da igreja. Chega a dizer que ele e Pedro eram as duas colunas da igreja. Pedro saiu de Jerusalém na dispersão. Tiago ficou. Tiago ficou sofrendo todas as agonias de estar em Jerusalém. E a história afirma que a morte de Tiago foi em Jerusalém. Ele foi morto e trucidado em Jerusalém. Possivelmente pós-queda do templo, pós-destruição, ele morreu ali. Perseguido pelos próprios judeus. Mortos pelos próprios judeus. Então é uma história muito interessante, a história de Tiago. Mas ele é um homem que nos chama a atenção para a maturidade cristã. Vamos ver esse texto, capítulo 1. Eu sei que os irmãos têm Bíblia, então pode projetar também todo o capítulo. Nós vamos ler de forma alternada. Eu vou ler um verso, os irmãos outros. Às vezes as pessoas não gostam muito de leitura alternada, mas nós estamos numa conferência. Hoje não é um sermão, é um estudo, é uma mensagem na conferência, uma palestra. Vamos ler de forma alternada. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passares por várias provações, Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murcham o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que foi em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas as suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O Pai fala ao nosso coração nesta hora, fala às nossas vidas nesta hora. Ministra para nós, em nome do Teu Filho Jesus, é que nós oramos. Amém. Amém. Meus amados, muitas vezes é difícil para nós compreendermos algumas coisas da Bíblia Sagrada. Nós queremos que cada líder da igreja seja de fato aquele que faz discípulo e esse discípulo seja um discipulador. Nós não queremos líderes que passam a vida toda com os braços cruzados, olhando a vida e olhando as situações vivenciais da igreja, mas sim a participação ativa na vida da igreja. Na vida cristã, nós sempre acompanhamos alguém. Eu achei muito bonito ontem, e eu quero aqui relatar, quando o nosso irmão diácono, é Mário, né? Daniel. Falou Daniel, troquei com... Quando o nosso irmão Daniel, não o Daniel que fez a liturgia, mas o nosso outro irmão Daniel, olhou para o Marcos e disse: ele é como meu pai. Em outras palavras, é alguém que ele tem liberdade de conversar, tem liberdade de trocar ideias, tem liberdade de falar. É esta ideia que nós temos na igreja. A igreja é uma mutualidade. Cada um de nós nos aproximamos de algum irmão, uns mais velhos, outros mais novos, e nós nos aconselhamos mutuamente. Eu gostaria de dizer para vocês que eu também tenho aquelas pessoas com as quais eu me aconselho, com as quais eu posso conversar, posso abrir o coração, posso ter relacionamento, posso falar algumas coisas. E elas têm o direito de chamar minha atenção, têm o direito de falar comigo: oh, não é este caminho. Eu tenho um amigo muito prezado que, de vez em quando, ele liga para mim e fala assim: reverendo, olha, eu gostaria de falar com você. Eu já sei que ele tem alguma coisa que ele quer que eu possa observar, possa guardar e possa colocar em prática na minha vida. Nós precisamos ter alguém que nos discipula todos os dias, a vida toda. A vida cristã é assim. Ai daqueles que desprezam os mais velhos, o conselho dos mais velhos. A igreja tem sempre presbíteros novos e presbíteros mais velhos. Os presbíteros mais velhos são aqueles que muitas vezes procuram ter uma palavra serena, equilibrada, desde que praticam aquilo que o texto sagrado traz para nós. A realidade é que nós vivemos num mundo de provação. E nesse mundo de provação que nós vivemos, nós precisamos ter perseverança. A provação gera perseverança. Nós não podemos desanimar. Nós não podemos ter ânimo dobre. Nós não podemos olhar e começar e parar. Eu me lembro quando nós começamos uma congregação em Patrocínio, e essa congregação foi muito interessante, congregação Vida Nova, congregação lá do Morada Nova. Morada Nova era um lugar que eu comecei a orar e disse: Deus tem para nós aquele lugar para termos uma igreja.
E no meu coração aquilo ardia. Eu reuni o conselho da igreja e disse: meus queridos, nós vamos plantar uma igreja no bairro Morada Nova. E alguns presbíteros disseram: pastor, não tem ninguém lá. Nós não temos uma família lá. Mas nós vamos descobrir. E nós fomos para lá. Eu passei 2 anos visitando casa por casa do bairro. Todo domingo à tarde eu ia para lá. E eu vou dizer para os senhores, depois de 2 anos, nós tomamos a decisão de fazer um culto, alugamos uma casa, levamos o coral da igreja, levamos todas as pessoas, levamos o conselho todo, levamos os diáconos todos. Eu preparei aquele sermão que chegar o momento que eu ia fazer o apelo, eu tinha, no meu coração está tudo pronto, está tudo arrumado. Eu esperava que ia ter um momento muito precioso. Deu o horário, não tinha ninguém, só tinha o coral, só tinha o conselho, só tinha a junta diaconal. Aí eu disse para os irmãos: vamos esperar um pouco mais, que o pessoal vai chegar alguém. Passamos meia hora, olhei, não tinha ninguém. Aí eu fiz a mensagem, mudei a mensagem, porque a minha mensagem era de evangelização. Fiz a mensagem para o meu coral, para a minha junta diaconal, e vamos voltar para casa. Naquele momento, eu senti que Deus estava nos provando. E o conselho reuniu comigo e disse: pastor, esse esforço vale a pena. Eu disse: Deus tem uma igreja aqui. Deus tem os seus eleitos aqui. E eu vou voltar. E continuamos. Meus amados, para que os irmãos possam entender, depois de 3 meses, chegou uma menina, seus 14 anos, ficou na janela. A partir daquela menina, nós começamos a evangelizar as casas. Deus abriu as portas. Hoje, Morada Nova é uma igreja organizada. Está lá, tem seu pastor, tem sua casa pastoral. Vendo Paulo é o pastor da igreja. Tem seu conselho, tem sua junta diaconal e uma igreja forte. Você tem de aceitar que as provações existem. E juntamente com as provações você tem de ter perseverança. É muito fácil desanimar. É muito fácil voltar atrás. Foram praticamente 4 anos de luta, até que começou a chegar pessoas, até que um dia se organizou a igreja. Provações existem. Provações para crentes maduros, líderes maduros, que perseveram, que entendem o tempo, que compreendem a vontade de Deus. Assim também em nossas casas, com os nossos filhos, com as nossas famílias. Como eu disse ontem, ter sempre a porta aberta. E ter sempre a mesma certeza: um dia meu filho vai entrar por essa porta. Um dia vai voltar. Não pertence a nós determinarmos dias, nem hora, nem momento, nem estrutura. Eu estava ouvindo o testemunho de um presbítero há pouco tempo, e ele contava para mim o seu testemunho, e ele disse: pastor, olha o que aconteceu comigo. Eu tive o privilégio de conhecer o Evangelho na infância com minha mãe. Mas, infelizmente, quando chegou na faculdade, eu desviei. Fui por outros caminhos. E, pela graça de Deus, eu me formei muito bem na USP. E consegui muitos empregos. Cheguei à firma na qual eu trabalho
Como vice-presidente, é uma empresa multinacional, eu cheguei à vice-presidência da empresa. E quando eu cheguei à vice-presidência, eu tinha carro blindado, eu tinha um lugar especial para morar em São Paulo. A empresa tinha todo o cuidado comigo. Eu morava num condomínio muito grande, uma casa muito grande, eu resolvi buscar minha mãe. Fui lá do interior para pegar minha mãe estava velhinha. Quando eu cheguei para pegar minha mãe fez 3 exigências para mim, pastor. Naquela época eu achei um absurdo ela fazer exigência. Eu pensei que a minha mãe vinha correndo para o meu colo, dizendo, meu filho, me leva, quero estar com você. Minha mãe falou para mim, meu filho, eu vou com você. Mas a primeira coisa que eu quero saber é se você vai me mandar levar à igreja todo domingo. Você vai designar uma pessoa para me levar à igreja. Se você não quiser ir, é um problema seu. Mas você vai me designar uma pessoa para me levar à igreja. Tá bom, mãe, eu vou designar alguém. Tem um motorista da empresa, está comigo 24 horas, eu mando levar a senhora. Só não precisa preocupar. Se um dia ele não puder ir, eu mesmo levo a senhora até a porta. Não vou entrar, mas levo. Tá bom, meu filho, você vai me levar. Mas tem a segunda coisa, meu filho. Eu sou da SAF. E eu quero continuar pertencendo à SAF, então as mulheres precisam ter liberdade de ir em casa, na sua casa. Vou fazer reunião da SAF na sua casa. E vai ter reunião na sua casa. Sua esposa não é crente. Disse, minha mãe, eu já conversei com a minha esposa, só pode fazer a reunião da senhora lá em casa, nós ficamos na outra ala da casa, não tem problema. Tá bom, meu filho. Qual só vai? Não, tem a terceira coisa. Qual a terceira coisa? Eu quero ter liberdade para receber o pastor. Você vai dar ordem ao condomínio para que o pastor meu possa entrar na hora que ele quiser me visitar. E eu vou conversar com ele para ir toda semana lá em casa. Então, meus amados, primeira reunião da SAF, ela falou para as irmãs, minhas irmãs, na hora de cantar, canta bem alto. Não economize a voz. Quando o pastor chegou, disse, leia bem alto, pastor. Meu filho pode estar ouvindo, minha nora pode estar ouvindo, meus netos podem estar ouvindo. E assim foi há alguns anos. É que a mulher não desanimou. No dia do sepultamento dela, aquele filho caiu em lágrimas. E quando o pastor falou do testemunho da mãe, ele falou, eu quero ocupar o lugar da minha mãe. Hoje é uma das pessoas no Brasil que mais contribui para missões. Perseverança da mãe. Teve aprovação? Teve um período de provação? Amadureceu? Há nesse texto 4 bases para amadurecimento. A primeira base você vai encontrar do verso 11 até o verso 8. Do verso 5 até o verso 8. Você precisa ser sábio. Peça sabedoria a Deus. Você não pode agir sem sabedoria. Há muitas pessoas que não sabem agir. Aquela mãe soube agir com sabedoria. Ela nunca disse para o filho, você está perdido, você não tem saída mais, você não tem mais oportunidade. Ela sempre estava orando pelo filho e sempre esperando que ele ia voltar. E ele afirmava para mim, no dia que ele deu testemunho para mim, ele disse, pastor, foi muitas vezes minha mãe disse para mim, há um lugar para você. Há um lugar para você. Peça sabedoria a Deus. Às vezes nós queremos ganhar as pessoas, mas nós não temos sabedoria. Nós queremos ganhar nosso vizinho, mas nós não temos sabedoria. Nós já vamos brigando com o nosso vizinho.
nós precisamos ser mais sábios para ganhar o nosso vizinho, para conquistar o nosso vizinho, para conquistar a pessoa que está ao nosso lado. Porque muitas vezes nós não agimos assim. Eu me lembro de uma pessoa que morava aqui nos Estados Unidos e que teve um momento de dificuldades na sua vida aqui nos Estados Unidos. E a dificuldade foi que chegou uma hora que adoeceu uma pessoa na sua casa e a outra pessoa precisava de amparo. E o vizinho que era crente olhou para aquela situação e logo se ofereceu para cuidar do filho e dos filhos, enquanto eles levavam o outro no hospital. E logo a pessoa que estava ao lado perguntou, mas eu não tenho como pagar. Isso eu não estou dizendo que nós vamos cobrar. Estou dizendo que nós podemos ficar com seu filho. Você pode levar o outro filho no hospital. Você pode cuidar dessa área do hospital. Nós vamos ficar. Aquilo marcou tanto a outra família que, quando passou toda aquela situação, a outra família queria saber a razão. Por que eles tinham feito aquilo? Aí ele pôde falar do amor de Deus, e do perdão do Senhor, e da ação doadora da vida. O grande problema nosso é que nós muitas vezes achamos que nós não podemos fazer nada por ninguém. Nós nem conhecemos quem mora, principalmente quem mora em apartamento, não conhece quem são os vizinhos. Não conhecemos as pessoas que estão ao nosso lado. Há um filme muito interessante, Um Homem Chamado Otto, que eu recomendaria para que todo crente pudesse assistir. Como que a pessoa muda no decorrer da história, quando a sabedoria começa a entrar nele. O Homem Chamado Otto é um filme que vai mexendo com a gente para que a gente possa compreender que nós podemos ganhar os nossos vizinhos. Nós podemos fazer alguma coisa para os nossos vizinhos. Isso pode imprimir no nosso vizinho uma visão diferente. O título do filme até não é bom, não, o pior vizinho que existe. Mas o tema do filme mesmo é Um Homem Chamado Otto. Ele escreve um homem diferente e depois as mudanças que ocorrem na sua vida. É um filme que cada pessoa deveria assistir. É um filme para assistir com a família, que é aqueles filmes que não tem nada, só tem beleza. Inicialmente tem algumas linguagens duras desse Otto e as tentativas de ele tirar a vida, porque ele não sabia o sentido da vida, até que ele descubra, até que ele entenda. Mas nós temos o sentido de Jesus. Primeira coisa, peça sabedoria a Deus. A segunda coisa que eu gostaria de deixar como princípio para vocês está no verso 1 até o verso 11. Tudo na vida é transitório. Você seja pobre ou seja rico, há uma transitoriedade de todas as coisas. A riqueza não é perene e nem a pobreza é perene. Tudo é transitório. Quando nós entendemos assim, nós temos até mais condições, até para trabalhar, até para exercer nossas atividades. Porque nós sabemos que as coisas são tão transitórias que nós não vamos viver eternamente com aquilo que nós possuímos. Por isso que Tiago coloca para nós esse aspecto, dizendo, o rico em seus caminhos, assim também se murcham o rico, ou murchará o rico em seus caminhos. Tudo é transitório. A transitoriedade da vida. Nós podemos chegar a 100, a 102, a 110. Alguns irmãos aqui vão dizer, pastor, mas eu gostaria de chegar a 120. Pode chegar a 120 anos, não tem problema nenhum. Mas vai chegar um momento que tudo é transitório. E você não pensa que você vai, no seu caixão, vai colocar as escrituras, vai colocar as fazendas, vai colocar
ou as suas dívidas, suas coisas. Já que os Estados Unidos tem um conceito diferente, tudo aqui a gente compra para pagar em longo prazo. Eu estava conversando com o Reverendo Pedro a respeito dessa tempo escola. Ele estava dizendo, nós precisamos dar isso de entrada e depois podemos financiar a longo anos. Eu pensei, como é transitório as coisas, né? Possivelmente o Pedro vai estar tão velhinho quando pagar a última prestação. E às vezes nem vai estar mais. Daqui a 30 anos, nós brasileiros, às vezes achamos difícil pensar nisso, porque nós estamos acostumados a uma cultura que a gente quer pagar as coisas muito rápido. E a cultura americana, não, eles têm uma visão diferente. Eles querem vender para a gente poder pagar a longos prazos, porque a longos prazos o dinheiro vai rendendo. Mesmo que o juros seja tão pequeno, tão baixo, aí você compra e vai gastar 30 anos. Se eu fosse gastar 30 anos para pagar alguma coisa, eu teria passado 100. Por isso que a gente abraça o filho, Pedro, e fala para ele, você vai ser o herdeiro da casa e das dívidas. Esse é um conceito da transitoriedade. Tudo é transitório. Tudo é passageiro. Tudo passa rápido. Nós não vemos o tempo passar. Nem de um lado, nem de outro. Daqui a pouco nós estamos todos envelhecidos. Daqui a pouco nós estamos sentindo falta de alguém. Mas a igreja precisa estar sempre renovada, por isso nós precisamos das crianças. A maior tristeza que eu tive na minha vida foi visitar a igreja da Escócia. A igreja envelheceu. E ela não conta mais a igreja através dos novos que chegam. Ela conta a igreja dos velhos que partem. Essa é uma realidade muito triste. Nós precisamos contar a igreja a partir dos novos. Hoje nós temos seminaristas. Hoje eu abracei um menino que está dizendo, vou terminar o college e vou para o seminário. Aí ele estava com o cabelo igualzinho meu neto. Ontem eu falei que precisava cortar o cabelo. Está igualzinho meu neto. Meu neto tem um cabelo comprido. Aí eu abracei ele. Ele falou assim, pastor, mas eu vou cortar quando for para o seminário. Então, mas foi gostoso. Eu lembrei do meu neto não deixa nem tocar no cabelo dele. Ele está com 8 anos para 9 anos, e com aquele cabelo. E eu olho aquilo e falo assim, mas tem de acostumar. A gente acostuma com as coisas. A gente entende essa turma nova. A igreja precisa dessa vivacidade, porque nós vivemos a transitoriedade. Sabedoria, transitoriedade. Terceiro princípio que eu gostaria de deixar para os irmãos, é de que ninguém é tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Deus mandou as tentações para nós, Deus não manda a tentação para ninguém. E nem o diabo nos tenta. Nem o diabo nos tenta. Quem nos tenta é as nossas cobiças. O inimigo, ele joga diante de nós os desejos. E nós, muitas vezes, somos enganados por esses desejos. E o desejo pior que existe na vida, e eu falo que a cobiça é o pior desejo, porque ela gera a insatisfação. Tem pessoas que não são satisfeitas com nada. Moram numa casa e não são satisfeitos com aquela casa. Eu um dia estava ouvindo um programa de rádio, eu gosto de ouvir alguns programas de rádio, e ouvi uma irmã dizendo, pastor, eu tenho uma bênção para contar, e o pastor disse, conta a bênção, minha querida, conta a bênção, minha irmã. E o pastor, eu disse, aí eu pus até mais alto um pouquinho, para ouvir a bênção que a irmã ia contar, disse, pastor, eu estava orando a Deus para ter um carro, e Deus me deu um carro. Aí o pastor disse, aleluia, amém, irmã, Deus te deu o carro. E agora você está muito satisfeita com o carro, irmã? Não, pastor.
É que Deus mandou um carro para mim, naquela época, era mais ou menos chegando a 2010, e ela tinha pegado um carro 2002. Felizmente, Deus mandou um carro 2002 para mim. Mas eu quero um carro 2010, pastor. Eu tenho certeza que o dia que ela tiver o carro 2010, ela vai querer outro tipo de carro. A insatisfação é o maior pecado. E possivelmente seja a maior doença do imigrante. A insatisfação. Ele pode ganhar $5 por hora, pode ganhar 15, pode ganhar 20, pode ganhar 25, pode chegar a ganhar 30. Se ele não aprender o princípio da satisfação, a cobiça dele vai levá-lo a ficar insatisfeito com tudo que ele ganha. Porque ele não tem satisfação dele mesmo. Por isso que Paulo colocou, aprendi a viver contente, foi um texto que o Elival citou, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, de um extremo ao outro, de uma situação a outra. Nós precisamos ter satisfação na vida. E há um corinho que a gente cantava, a música que a gente cantava, satisfação é ter a Cristo, não há prazer maior visto. Sou de Jesus e agora eu vivo, satisfação em Jesus. Então nós precisamos ter essa conexão, sabedoria, transitoriedade, satisfação. Não deixar que a nossa cobiça domine a nós. É o 10º mandamento, não cobiceis, não tenhais inveja. Essa é a maior doença que existe na humanidade. E nós nunca ficamos satisfeitos com nada. Se eu tenho a minha casa, eu quero uma casa melhor. Se eu tenho meu apartamento, eu quero um apartamento melhor. Depois eu tenho outro apartamento, eu quero outro melhor. Você nunca vai ficar satisfeito com a cadeira que você senta. Não importa a cadeira. Porque satisfação é algo interior nosso. É algo das nossas vidas. Eu fui pregar no Rio de Janeiro um dia, e quando terminou o trabalho, aconteceu um fato inédito. Acabou, era no meio do morro, uma das favelas do morro do Rio, e nós terminamos o culto, e o culto estava muito gostoso, aquele culto alegre, feliz. E eu despedi de todos os irmãos, e ficou um irmão para trás. O último irmão. Aí ele veio me abraçar, me cumprimentar, disse: pastor, eu pedi ao pastor e ele falou que depende do senhor. O senhor vai para a minha casa, aqui no morro. O senhor vai dormir lá em casa. Eu disse: irmão, está difícil aí, que eu estou só de terno. Só tem a Bíblia e o terno que eu estou vestido. Pastor, não precisa mais nada não. Eu não tenho escovas de dente, eu não tenho nada para pentear cabelo. Pastor, não precisa de nada não. O senhor vai para a minha casa. Num dos morros do Rio de Janeiro, você sabe como que é as favelas do Rio. Eu perguntei: aonde que é a sua casa? Ele disse: minha casa está no centro, pastor. Mas você não preocupa não, os tiros são só para fora. Vamos para lá. Cheguei na casa dele. Quando eu entrei na casa daquele irmão, eu tomei um susto. Não tinha janela. Ele tinha colocado uns panos de saco na janela. Saco de linhaça. Não tinha as portas interior, todas eram saco de linhaça. Casa muito simples. Sentou eu e ele no sofá. A esposa veio e sentou. Eu perguntei: meus irmãos, estou aqui para ficar com vocês essa noite. Disse: pastor, mas eu convidei para outra coisa. Eu convidei para nós passarmos a noite em oração. Meu filho está preso. Na cadeia, ele era policial.
Ele é policial e, infelizmente, morreu uma pessoa no turno que ele estava vigiando em Bangu. Uma das prisões de segurança máxima no Brasil. Morreu a pessoa lá. Era um contrabandista famoso. Meu filho fazia parte do grupo de segurança, eram 15 policiais. Infelizmente, alguém o matou. Eu sei que não foi meu filho, mas ele está preso. Eu queria que o senhor orasse, e nós vamos orar a noite toda por ele. Olhei para aquela mãe sofrida, olhei para aquele pai sofrido. Diz, vamos orar. Passamos a noite ali orando, a noite toda orando. Até o dia cedo. Pela manhã, quando já começou o sol a clarear, disse, eu vou levar com o senhor, porque aí o senhor pode descer o morro sem problema. A gente ouviu tiros à noite, ouviu muitas coisas, mas nenhum tiro veio na casa. Descemos, estava meninos com fuzil, situação toda armada. Ele cumprimentou um, cumprimentou outro. Achei interessante que alguns olhavam para ele e chamavam ele de pastor. É um presbítero da igreja, homem maduro, pastor. Choramos a noite toda também. Descemos, aí ele me entregou um disco long play, esse disco antigo, vinil. Disse aqui para o senhor levar de lembrança. Se não quero nada, não, o senhor vai sempre lembrar dessa noite. Foi uma noite singular das nossas vidas. Um ano depois eu recebi um e-mail daquele moço, e ele dizia, minha mãe me contou a noite que o senhor passou com meus pais. Foi a noite mais feliz da minha vida. Parecia que a luz do Senhor estava raiando na cadeia. Alguma coisa aconteceu. Ele foi inocentado e Deus cuidou dele. Meus queridos, muitas vezes falta-nos esse entendimento, satisfação. Morar naquele lugar e sentir que Deus cuida. Que Deus cuida. É isso que Deus faz por nós. O quarto princípio que nos leva à maturidade é crer que todo bem vem de Deus. Então, o pecado vem da nossa cobiça. Agora, todo bem vem de Deus. Nós não somos dono de nada. Deus é que manda todas as coisas para nós. Se você ler de Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar que Deus promete coisas para nós. E Ele promete ruas de ouro para nós. Quando a visão de Apocalipse é uma visão deliciosa. Mas é muito interessante também quando você vê a visão da Nova Jerusalém, a terra que manava leite e mel. Deus sempre tem algo de novo, a origem do bem vem para nós. Deus cuida de nós. Este é o bem maior das nossas vidas. Com pouco ou com muito, não importa, Deus cuida de nós. A pandemia me ensinou isso. A pandemia foi uma das coisas mais difíceis para todo mundo. Mas o que é mais interessante é que pós-pandemia, as igrejas fiéis saíram mais fortalecidas. E os crentes fiéis saíram mais sustentados por Deus. Deus abriu novas portas para nós. Nós sabemos como que Deus trabalha. Mas é Deus que trabalha em todas as coisas. É Deus que faz todas as coisas. Então Deus estabelece esses 4 princípios para nós. Sabedoria, peça a Deus. Transitoriedade das coisas. Satisfação é ter a Cristo.
lembra sempre desse cântico. Até vamos cantar depois. É gostoso demais entendermos isso. E os bens, as coisas bondosas, vêm de Deus. Deus está conosco. Eis que eu estou contigo, por onde quer que andares. O que me consolou foi saber que eu estava lá, naquele lugar, mas Deus estava comigo. Não há lugar inseguro quando Deus está conosco. É Deus que dirige as nossas vidas. É Deus que segura os nossos passos. Tenho certeza que o Petricelli já passou por isso. Deus protegendo e Deus cercando. Os anjos do Senhor nos guardando. Agora, você precisa crer nisso. E ter certeza que eles estão te guardando. Algumas vezes Deus carrega a gente. Quando eu tive Covid, eu tive a experiência de, por 2 vezes, o médico me desenganar. Por 2 vezes ele disse, não há mais saída. A última vez foi muito claro. Eu estava sempre rindo, sempre sorridente. Aí a médica que me atendeu, me cuidou de mim lá no Sírio-Libanês, no último período de UTI, tratamento intensivo, ela virou para mim e disse, por que o senhor está sempre alegre? Disse, doutora, eu já tenho o céu. Eu já vejo o meu Jesus. Não tem desespero nenhum. Se o senhor me levar, eu já vou para a glória. Agora, se eu ficar, que me dê mais condições para trabalhar mais. Essa é a única coisa que eu peço. Esses 4 fundamentos nos levam agora a 3 conclusões. 3 conclusões que eu gostaria de deixar para vocês. A primeira, saiba falar. O crente maduro é aquele crente que sabe a hora de falar. Não é aquele crente que fala o tempo todo. Ele sabe a hora de pronunciar. Ele sabe a hora de colocar as coisas. A minha igreja tem um número muito grande de membros e nós temos um conselho bastante atuante, mas eu sempre digo ao meu conselho, nenhuma reunião nossa passa de 2 horas. Nós começamos a reunião normalmente às 2 e terminamos às 4. E se acontecer que tem um assunto que leva mais tempo do que isso, nós deixamos para a próxima reunião. A gente não gasta mais que 2 horas, porque eu sempre falo com o conselho, depois de 2 horas o cara começa a falar abobrinha. Coisa que não tem sentido. Começa a falar coisa demais. Vamos ser mais diretos nos nossos assuntos. Vamos tratar com certa visão adequada. A Bíblia fala que nós temos 2 ouvidos para ouvir, mas só temos uma boca para falar. E devemos ser tardios no falar, tardios no irar, mas prontos para ouvir. Saiba a hora de falar. Se você leva a sua vida com sabedoria, se você leva a vida na transitoriedade, se você leva a vida sabendo que o pecado tem sua origem nas nossas cobiças, nas nossas insatisfações, e você sabe que o bem maior vem do Senhor, então você pode ser tardio para falar. Saiba quando falar e saiba a hora de falar. Quando você vê a decisão tomada pela igreja em Jerusalém, você compreende isso. Coube a nós é o Espírito Santo. Tiago faz um resumo muito grande. Eu não sei se algum irmão já parou para observar a decisão de Jerusalém, do concílio de Jerusalém. Eles tinham um problema. E o problema era muito interessante quando eles chegaram diante dos apóstolos. Paulo levou o problema.
é se o judeu, o novo convertido, e a pessoa que fosse prosélito, viesse para a igreja, tinha de circuncidar-se, tinha de passar por todas as normas judaicas. E essa foi a discussão. E a decisão tratava de salvação. Se fosse num lugar nosso, às vezes qualquer um ia fazer um retrato da salvação pela graça. E escrever um tratado. Mas a resolução de Jerusalém foi praticamente 2 versículos. Diga para o povo, não coma carne, isso é, não coma carne com sangue, não escandalize o judeu. Isso é assim, é sábio para não escandalizar as pessoas. E a outra coisa, que o judeu também não fique escandalizado, que o gentio não é o judeu, ele pode ser recebido, que cria somente em Jesus. A resolução tratou de coisas muito mais simples e diretas, não tratados. Mostrou ali uma maturidade muito grande de Tiago. Não sei se os irmãos já pararam para observar isso. Chegaram com um grande problema e a decisão foi simples, foi direta. Atos deixou a decisão muito clara. Eu aprendi com meu pai. Meu pai foi um homem que nunca estudou. Nunca teve a oportunidade de ir a uma escola. Não aprendeu a ler nem a escrever. Ele escrevia alguma coisa, ele lia alguma coisa, mas de forma muito difícil. Ele aprendeu quase em cima do cavalo, como ele falava. Ferreiro, mas era um homem extremamente sábio. Quando a gente levava um assunto muito complicado para o meu pai, eu falava assim, meu pai, eu queria ouvir do senhor essa opinião. Ele usava uma expressão todas as vezes. Meu filho, eu vou dormir, amanhã a gente vai conversar. Amanhã nós temos tempo. Eu sabia que ele não tinha tempo, mas amanhã eu te dou a resposta. À noite, a nossa casa não tinha forro. Nós só foi ter forro quando os filhos grandes cresceram e começaram a ajudar no sustento da casa. Mas não tinha forro. Era casa sem forro. Telha de barro. Não havia forro na casa. Então a gente ouvia o meu pai e a minha mãe conversando. Conversava. No outro dia levantava e perguntava, e a resolução, pai? Meu filho, é isso. Minha mãe nunca dizia nada, ela ficava só ouvindo, é isso. Porque ela já tinha conversado a noite toda com ele, já tinha decidido tudo. O homem sábio é assim. Então, meus queridos, aprenda a conversar com as suas esposas, todos os assuntos da sua vida. E nessa mutualidade de conselho, surge a resolução séria e certa. Porque às vezes a esposa sabe mais que nós. Então seja o quê? Tardio para falar. Conselho de igreja, não gaste tempo com picuinhas. Ouvi dizer. Se você não ouviu dizer, não gaste tempo com picuinhas. Eu era pastor de uma igreja e chegou aos meus ouvidos que tinha uma irmã que estava vivendo uma vida não adequada à luz do Evangelho. Eu perguntei para as pessoas, tem provas? Não, não temos. Ela era professora da escola dominical, disse que ela continua sendo professora da escola dominical. Não tem provas, eu não posso agir. Um dia eu estava em casa, chegou o marido dela. O marido dela chegou e disse, pastor, o senhor sabe que eu trabalho fora, e cheguei e está dizendo que a minha esposa tem uma vida moral inadequada. O senhor é o pastor dela, o que o senhor acha? Eu disse, meu irmão, eu não acho nada. Eu não tenho provas. Vamos orar, que Deus vai mostrar para nós dois. Vamos orar.
Passou-se alguns dias, ele voltou outra vez e disse: pastor, eu estou trazendo minha esposa comigo agora. Quero que o senhor converse com ela. Os assuntos continuem, mas eu amo demais minha esposa, eu amo meus filhos, eu não quero separar dela. Eu chamei a irmã, nós sentamos. Depois de ter sentado, eu disse para ela: vamos orar. E agora nós vamos orar de joelho. Eu, você, seu esposo. E se você estiver mentindo para mim, Deus vai mandar um raio do céu e cair na sua cabeça. Eu não tenho provas contra você. Seu esposo está aqui pronto a te perdoar. Ele te ama os filhos, ele não quer se separar de você. Oramos ali, ela negou. Saiu. Naquela semana mesmo, o esposo deu um carro de presente para a esposa. Deu um carro novo para ela. E ela me ligou e disse: pastor, meu marido me deu um carro novo. Eu disse: graças a Deus, ele te ama muito. Ele não deu ouvidos a ninguém. Então anda adequadamente. Lembra que eu pedi um raio do céu se você estiver mentindo para mim. E Deus não vai tardar se você estiver mentindo. Disse: pastor, o senhor não pode tirar essa sentença? Disse: não. Se você não estiver mentindo, não vai acontecer nada. Passou-se alguns dias, aquela irmã resolveu passear no carro dela. Carro novo, sem nenhum problema. O carro deu defeito na estrada. Quem vinha pela estrada? O irmão do esposo dela. E ela estava com o dito cujo dentro do carro. Deus mostrou. Ela foi disciplinada, o esposo a deixou e ela destruiu a vida dela. E não brinca com Deus. Mas eu não precisava levar aquilo ao conselho para ficar uma longa história. Lenga-lenga. Deixa Deus mostrar as coisas. Aprenda a fazer as coisas ponderadamente. Seja tardio para falar. Creia que Deus não deixa o servo dele viver enganado. Deus mostra. É Deus que mostra todas as coisas, como já mostrou em alguns homens. Como já fez alguns homens mudassem a sua maneira de ser. Nosso grande problema é que nós não cremos no poder da oração e na atuação do Espírito Santo de Deus. Ser tardio para falar. A segunda consequência é que seja praticante da palavra nas provações. Você tem a palavra, você seja praticante da palavra. A palavra não é para enfeitar as nossas casas, é para nós praticá-la. Tu aprenda alguns versículos, aprenda algumas coisas, para que você possa pensar rapidamente em que falar, em que agir, como Deus agiria naquele momento, naquela circunstância, naquela luta. Se é razoável diante de Deus. Uma das coisas que mais me ensinou nas Escrituras Sagradas foi o relacionamento de Abraão com Ló. Às vezes a gente lê aquela história e a gente não vê a profundidade daquela história. Ló foi cuidado por Abraão. Ló teve todo o apoio de Abraão, seu tio. Ló se enriqueceu à custa do seu tio. E chegou o momento que havia uma discussão entre o rebanho, entre aqueles que cuidavam do rebanho de Ló e aqueles que cuidavam do rebanho de Abraão. Logicamente, qualquer um de nós ia dizer: pastor, quem tem razão é Abraão. Abraão tem razão de tudo. Abraão que é o homem que deu tudo para o seu sobrinho. Havia agora um momento de separação dos bens. Se existe alguma coisa que dá problema
são bens, separação de bens. Eu já fui muitas vezes chamado para ser juiz de separação de bens. Eu nunca vi tantos problemas entre irmãos, entre crentes da igreja. E quando eu leio esse texto, eu começo a impressionar. Abraão chama Ló, fala assim: Ló, não pode haver problema entre nós dois. Eu sou seu tio. E quem toma a decisão é o homem mais maduro, é Abraão. Você vai olhar a terra, Ló. Examine a terra, olha para um lado, olha para o outro. O que for melhor para você cuidar do seu rebanho, você vai com o seu rebanho. Meus amados, se fosse qualquer um de nós, às vezes poderia dizer: Abraão, não vamos fazer isso. Você é meu tio, o que eu tenho vem de você. O senhor escolhe. Mas Ló, o egoísmo dominava Ló. O desejo de ter dominava Ló. O pecado dominava Ló. E ele escolheu as campinas de Zoar, bonitas aos olhos humanos. E Abraão ficou com o restante. Agora, quem estava com Abraão? Deus. Aí Deus falou para Abraão: olha para a esquerda, olha para a direita, olha para frente, olha para trás. Tudo isso é seu, porque eu estou contigo. Nós sabemos a situação e o final de Ló. E sabemos a história de Abraão. O grande problema da vida é que nós muitas vezes conhecemos a palavra, mas não somos praticantes da palavra. Achamos que nós, por ter razão, podemos fazer o que quiser. E as coisas dominam nós. No Brasil teve um escândalo, alguns anos atrás, uma situação triste, Pedro, envolvendo um pastor. O pastor estava no trânsito e, infelizmente, veio um carro e bateu a traseira do carro do pastor. E ele tinha comprado aquele carro e estava muito satisfeito com aquele carro. Estava alegre, feliz. E o outro bateu na traseira dele. E o pastor já desceu. Ele era um pastor que tinha uma arma dentro do carro. Naquela época podia ter arma. Era um ex-militar. Já desceu com a arma na mão, gritando com o de trás: olha o que você fez. E a pessoa de trás estava calmo. Aí, a certo momento, o de trás disse: eu ouvi um versículo do carro do senhor e dei graças a Deus, dizendo: oh, graças a Deus que eu estou batendo com uma pessoa crente. E eu estou disposto a fazer o que o senhor quiser. Para que essa brutalidade? E nessa hora o pastor assustou. Porque eu também sou crente. Para que o senhor está agindo assim? Quero dizer alguma coisa para o senhor. O senhor pode pegar o carro do senhor. Se o senhor quiser pegar o novo, o senhor pode pegar o novo, que eu tenho recurso para pagar. Se o senhor quiser consertar, eu tenho um seguro que conserta o carro do senhor. Mas não precisa ficar assim. Nós já tínhamos reunido gente. Logo alguém ligou para a delegacia. Para surpresa de todos, o delegado era presbítero da igreja. E quando viu o seu pastor naquela situação, o que aconteceu? No outro dia, ele teve de ir embora da cidade. E o presbitério teve de deixar ele 1 ano sem pastorado. Não soube agir. Pensou que tudo que ele possuía estava naquele carro. Esse é o grande problema das pessoas. Não sabe abrir mão. Não sabe entender que os bens vêm de Deus. É Deus que sustenta as nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
para aqueles que andam segundo o seu propósito, todas as coisas. Seja prático da palavra. Seja maduro nas suas atitudes. Se um dia você sair do emprego, não pergunte os seus direitos, pergunte as suas responsabilidades. E lembre que Deus é que sustenta você. Ah, mas foi injusto. Não importa. Deus é que é justo. Ele vai cuidar de você. Ah, mas isso não poderia ter acontecido, porque eu dei minha vida por aqui. Deus vai cuidar de você. Deus tem portas melhores para nós. A herança do Senhor é as nossas vidas. No último, se levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Seja praticante da palavra. Não seja simplesmente um ouvinte. Tenha paciência diante das coisas. E a última coisa que esse texto nos ensina duas coisas muito interessantes, dois princípios muito interessantes para o crente maduro. A vida cristã madura é ter a visão social, visitar órfãos e viúvas. Ter a visão social. Igreja presbiteriana no mundo, elas têm uma posição só. Não deixa ninguém passar por necessidade. Não dá riquezas, não dá largueza, mas não deixa ninguém passar por necessidade. Agora, também não deixa ninguém ficar sem trabalho. O cara tem que trabalhar. Quando eu cheguei da minha igreja, eu coloquei 4 objetivos, eu quero falar 2, depois eu falo os outros 2. 2 objetivos sociais. Eu estava numa igreja que não tinha dízimo, não tinha arrecadação, não tinha nada. Nós tínhamos uma taxa muito alta de desemprego. Então eu chamei o conselho e falei, uma das obrigações nossas como igreja vai ser empregar esse povo todo. E eu comecei a chamar as pessoas desempregadas e conversar com cada uma delas, para saber por que elas estavam desempregadas, numa região que tinha emprego. Quem estava doente, eu procurei levar ao médico, fazer tratamento. Quem precisava reciclar, procurei abrir um tipo de uma escola para que as pessoas pudessem aprender. Criamos até um cursinho para treinar pessoas que pudessem fazer prova em alguns lugares onde havia prova. Nós queríamos zerar a taxa de desemprego da igreja. Hoje, se você for da nossa igreja, nós temos uma igreja de mais de 1000 membros. Você não encontra desempregados. É até difícil encontrar um pedreiro, um servente, é difícil encontrar um carpinteiro, é difícil encontrar uma costureira, é difícil encontrar uma pessoa que limpa a casa, porque todos, nossa visão é que todos precisam de emprego. Então, se todos se empregam, todos podem ser dizimistas. Aí nós mudamos a história da igreja. E aqueles que precisam, nós vamos cuidar. A gente já é para isso. Órfãos e viúvas precisam da assistência da igreja. Mas se o cara é malandro, se o cara é aproveitador, não dê nem pão para ele. Sim, pode, eu estou terminando. Eu vou passar 1 segundo, porque eu quero voltar. A última coisa que esse texto me ensina é santidade. Sem mácula, para que você possa passar pelas provações. Guarda-se incontaminado do mundo. Tenha uma vida santa. Santidade é uma das coisas principais da vida. Meus amados, nós passamos pelo mundo de provação. Se nós passamos pelo mundo de provação, nós precisamos ser maduros. Um discípulo só gera discípulo que gera discipulador se ele for maduro. E para ser maduro, você precisa desses 4 pilares básicos, construídos sobre a rocha que é Jesus Cristo. Entender que você pode buscar sabedoria, que você vai precisar muitas vezes de sabedoria, busque em Deus.
Entender a transitoriedade da vida. Tudo é transitório. Tudo passa rapidamente. E nós voamos. Entender que a origem do pecado está nas nossas cobiças. O inimigo pode lançar suas tentações, seus tentáculos, mas não é ele que vai nos vencer. Nós precisamos vencer as nossas cobiças. A origem do bem vem de Deus. Deus é que dá tudo de bom para nós. Aí, 3 práticas importantes na sua vida, ou 4. Primeiro, saiba falar. Segundo, seja praticante da palavra. Terceiro, tenha uma visão social adequada. Quarto, tenha uma vida santificada. Depois eu vou desenvolver mais essa questão de vida santificada. Que Deus nos abençoe e sustente. Amém.